O que eu escolhi para mostrar nossa primeira vez, eu vou mostrar como detectar a colisão em pedaços específicos do corpo, por exemplo, num FPS, quando você quer saber se o tiro pegou na cabeça, se pegou na perna ou em qualquer lugar. Bom, acabei de criar um projetinho novo aqui, vou abrir essa Store, vou pegar um modelinho aqui, modelinho gratuito. Então, vou vir aqui em Models, Characters. Vou pegar esse zumbizinho aqui porque eu já dei uma olhada nele e ele serve legal para o propósito. Vou importar ele para o nosso projeto. Cadê? Tá aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como ele está tentando usar um Animation Type Generic, ele vai precisar do mecanim. Passa ele para Legacy, porque a gente não precisa de muito controle agora. Vou adicionar ele aqui ao palco, colocar ele na posição 000 e virar ele para ele ficar olhando de frente. Vou criar um cubo aqui no chão, 10 por 10, só para a gente poder ver ele no chão, porque senão vai parecer que ele está voando. E vamos puxar isso aqui para frente um pouco. Beleza. Agora aqui eu vou adicionar um pacote padrão do Unity que é chamado Characters. Isso aqui ele vem com um controlezinho de FPS bem bacana. Só porque eu não quero perder muito tempo fazendo isso aqui. Ele é um controlezinho só para tua câmera ficar olhando para o teu mouse. Assim, é bem bom para prototipar coisas. E terminar a importação aqui que eu já mostro ele um pouquinho melhor. O que eu vou fazer aqui? No meu main camera eu vou adicionar um script chamado Simple Mouse Rotator. Vocês vão ver que quando você der o play, a sua câmera está olhando para o seu mouse. Exatamente o que a gente precisava. Nosso zumbi aqui está animado. O que a gente precisa agora? Fazer as balas. Vou criar uma nova pastinha chamada Hit Detection, que é o nome do nosso projeto. Vou criar uma pastinha chamada Prefabs. Uma pastinha chamada Scripts. Vou adicionar aqui agora uma Sphere. Fazer ela menorzinha aqui, desse tamanho, tá bom? Bem pequenininha. Eu vou criar um novo script chamado Base Bullet. Vou adicionar esse script aqui na minha esfera, que eu acabei de criar, e vou dar um duplo clique para abrir ele. O que eu preciso? Eu preciso que isso aqui seja um Rigid Body, para eu poder controlar essa velocidade dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é Private Rigid Body, criar essa variável para mim. No meu awake, eu vou efetivamente pegar ela. Então, meu rigid body é igual a get component rigid body. Pronto, com isso aqui eu já tenho a referência do meu rigid body. O que eu preciso agora? De uma velocidade para a bala. Então, private float speed. Eu quero que isso aqui seja um serialized field, porque eu quero poder alterar isso aqui no Spectre. Vou dar uma velocidade padrão para ela aqui. E no nosso start, eu vou falar que a velocidade do meu rigid body vai ser igual ao transform.forward, ou seja, a frente disso, vezes a velocidade que eu setei aqui. Então, rigidbody.velocity. E como uma medida de segurança, eu vou pedir para esse objeto ser destruído depois de 10 segundos. Só para ele não ficar voando para sempre, não ficar enchendo de coisa, isso aqui garante que ele seja destruído. Voltamos para cá, vou dar um Ctrl R para dar um refresh no meu script. Vemos aqui que já tem a variável speed que eu estava precisando. Só faltou aqui adicionar o meu rigid body. Aqui. Beleza? Vou salvar isso aqui como um prefab chamado bullet. Posso apagar ele da minha cena. Agora eu vou fazer um weapon controller que é para a gente atirar o mesmo. Weapon controller. Eu vou adicionar esse weapon controller à minha câmera. O que a gente precisa aqui? Primeiro, uma referência para mim o meu prefab da bala. Então, private bullet prefab, base bullet, bullet prefab. No nosso update, vou colocar ele como private e vou criar um métodozinho check input. Nesse método, vou detectar
if input.getMouseButtonDown, ou seja, se o botão 0 do mouse está apertado, ou seja, o botão esquerdo. Isso aqui também serve para o toque, então quando você for usar para mobile, você também pode utilizar isso aqui para um toque, 2 toques. GetMouseButtonDown 0, 1, funciona para toque também. Se tiver apertado, a gente quer que ele chame esse método atirar. Esse método atirar, o que ele vai fazer? A gente vai... Faltou colocar isso aqui como serialize field. A gente vai criar uma cópia disso aqui, ou seja, instantiate. Na posição exata que está esse objeto atual, ou seja, a minha câmera. E na rotação atual que está a minha câmera também. Está aqui. Beleza? Se tudo isso aqui estiver funcionando bem, faltou salvar a cena. Criar uma nova pastinha aqui. Scenes. Salvar como main. Agora, vou salvar essa referência da minha bala aqui. Tá salvo. Vamos atirar. Tá atirando. Nosso bicho não está se mexendo, mas a gente está atirando e a bala parece um pouquinho devagar. Vou aumentar um pouquinho a velocidade dela aqui para 20. Beleza. Agora vamos efetivamente começar a detectar essa colisão. Eu vou achar o Bonnie onde está a cabeça, que é uma das coisas que eu quero poder acertar especificamente. E vou criar um novo script aqui chamado Hitable Body Part. Aqui no nosso head, vou adicionar isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero ter uma maneira simples de saber em qual parte do corpo ele acertou. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um enum das partes que eu espero acertar. Então, enum body identification. Vou colocar aqui, eu quero tentar ver o head, quero ver o chest, o peito, quero ver as mãos. Então, vou colocar aqui hand. E aqui eu vou colocar um private body identification, body identification. Novamente, vai ser um serializable field, porque eu quero setar isso aqui lá do inspector. Agora, o que a gente quer? A gente quer detectar colisões com a bala aqui. Então a gente vai criar um private void, um collision, enter. Collision. Só que a gente precisa mandar isso aqui para algum lugar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um script que vai controlar todo esse dano. Vou criar aqui um character controller, certo? Vou adicionar isso aqui no root do nosso objeto. E agora, nesses hitable body part, eu preciso de uma referência àquele character controller. Então, eu vou criar aqui um private character controller, pegar ele aqui. Só que ele não está aqui. Ou seja, não posso usar simplesmente um get component, como eu fiz anteriormente. Então, no meu awake, eu vou mandar ele buscar nos pais até ele encontrar esse character controller. Certo? Eu acho que eu não podia ter feito com esse nome. Eu vou colocar aqui, vou só renomear ele, porque character controller já é um script do Unity. Então, provavelmente ele vai dar problema. Eu vou renomear isso aqui para base character. Isso aqui deve resolver o nosso problema. Vou colocar aqui base character. Base character, renomear essa variável só para ela continuar fazendo sentido. Base character. E aqui a gente vai criar um método chamado onHit, onBeam hit, passando o nosso body identification. Eu vou criar esse método lá no meu base character. Tá aqui. Então aqui a gente sabe exatamente aonde ele acertou. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um método chamado, criar um action, que é quase um delegate, para eu poder mostrar isso em algum lugar. Então, beam hit event. A única coisa que eu vou fazer aqui, se alguém estiver ouvindo esse meu método, ou seja, se ele for diferente de nulo, eu vou passar esse body identification para frente. Beleza?
Tá tudo mais ou menos certinho aqui. O que eu preciso fazer aqui agora? Preciso adicionar um Sphere Collider. Só para isso aqui, então vai ser um pouquinho fácil de acertar assim. Vou adicionar isso aqui e posicionar ele mais ou menos onde eu acho certo. Agora eu vou tentar achar aqui o chest dele, que deve ser mais ou menos aqui. Cadê? Beleza, vamos colocar na mão primeiro então. Vamos adicionar que ele é um Hittable Body Part. Adicionar um Sphere Collider. Setar aqui que a gente quer o range. Setar o tamanho para 0.1. Posicionar um pouquinho melhor aqui. Mesma coisa para a mão esquerda dele. Adiciona um Hittable Body Part. Adiciona um Sphere Collider. Seta o tamanho. Posiciona um pouquinho melhor. Seta o Body Identification para range. Eu preciso achar esse peito aqui agora. Aqui está um bom lugar para o peito. Vou adicionar o meu Hittable Body Part, como chest. Adicionar um Sphere Collider. Melhorar esse tamanho para que não fique tão fácil assim de acertar. E posicionar um pouquinho melhor. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero mostrar aonde eu estou acertando. Então eu vou criar um novo UI aqui, um text. Vou jogar ele aqui no cantinho, usando a âncora. Posicionar ele com uma margenzinha um pouquinho dos cantos. Aumentar um pouquinho esse tamanho para poder aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar a fonte aqui 30. Uma corzinha branca, talvez. E eu vou criar um script só para mostrar onde eu estou acertando. Display Hit Information. Vou adicionar isso aqui no meu textzinho aqui. E o que isso aqui vai fazer? Ele vai olhar para aquele evento que a gente criou lá no Basic Character. Então vou criar aqui uma referência serialize field para o meu Basic Character. Vou criar uma variável para o meu text, que é o UI elemento que eu estou fazendo aqui, chamar de label. E no meu private void awake, eu vou pegar o meu label. Então o label vai ser igual get component text. O que eu vou fazer também? No meu onEnable, private void onEnable, eu vou escutar o evento lá do meu Basic Character. Então Basic Character ponto on being hit, não é, isso aqui é o método, eu quero being hit event. Vou criar o método aqui, on being hit. E o que isso aqui vai fazer? Ele vai simplesmente label.text, vai mostrar hit on, passando o meu body identification. Então a gente só vai mostrar isso aqui em formato de texto aqui, aonde teoricamente ele acertou. Vamos ver se está funcionando. Ainda não, vamos ver. Provavelmente eu esqueci alguma coisinha simples aqui. Opa! Ah, eu não setei a referência aqui. Ah, eu esqueci de salvar esse script. E eu preciso setar aqui a referência do meu personagem, senão ele nunca vai conseguir ouvir o evento. Vamos ver se está funcionando. Olha lá, estou acertando no chest, no peito dele. Estou tentando acertar na cabeça, mas talvez tenha ficado muito pequeno para o tamanho da bala ali. Vou tentar acertar na mão dele. Acertei na mão. Então, com isso aqui agora, é muito fácil de, por exemplo, você fazer um multiplicador baseado aonde o teu tiro acertou. Então, se o valor de que ele ia tirar de vida é 10, se ele acertar na cabeça vai ser vezes 2. Se ele acertar na mão vai ser dividido por 2. Se ele acertar no peito vai ser o valor inteiro. Bom, essa é uma das maneiras que tem para você usar para detectar colisão e você poder manter tudo sincronizado. Como vocês podem ver aqui, se vocês olharem na cena, vou tentar achar aqui o head, o collider está se movimentando junto. Então, por isso, a gente garante que ele esteja sempre animado com o personagem. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira diquinha aí. Espero que vocês tenham gostado.
Abraço!